os filhos da violência doméstica, as crianças como as suas vítimas diretas, é o tema que se segue e será apresentado pelo juiz desembargador e diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários, Paulo Guerra. Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, os meus parabéns à Mação por me ter retirado desta letargia dos webinars. Eu já estou farto de webinars, já estou farto de não olhar as pessoas nos rostos. Eu sei que o vírus anda por aí e cada vez mais, mas foi de facto Mação, enfim, quando a doutora Paula Fernandes, que ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas que foi o meu contacto durante estes meses, me convidou para vir. Eu perguntei logo, vamos fazer uma sessão webinar? E ela disse, não, vamos fazer presencialmente. E eu, pronto, vai recomeçar o mundo. E, portanto, é com muito gosto, sinceramente, muito gosto que estou aqui, vendo caras que conheço e que são também minhas irmãs e meus irmãos nesta luta titânica para lutar pelo mundo da criança, no caso, no fenómeno da violência doméstica. Cumprimento, obviamente, a organização, esta comunidade intermunicipal Médio Tejo, o Sr. Presidente da Câmara, enfim, todas as pessoas que fizeram com que eu pudesse aqui estar hoje perante vós, trazendo um pouco da minha visão enquanto juiz e enquanto formador de gente que vai aplicar leis no Centro de Estudos Judiciários, que é a única escola de formação de magistrados em Portugal, e que, enfim, é um pomo essencial no sentido de mudar mentalidades e de mudar, sobretudo, práticas. Eu começo por aqui, pela noção que nós temos que ter de que quando falamos de violência doméstica não estamos só a falar de violência física, estamos também a falar de violência psicológica e de todo o tipo de violência que não cabe só na ferida ou no hematoma. Começo com os poetas, Luís Miguel Nava, já não entre nós, a propósito das mãos, e é com mãos que se oferecem flores, as tais flores com que iniciamos hoje a nossa sessão. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra, com mãos tudo se faz e se desfaz. E Luís Miguel Nava escreveu isto. No extremo do seu braço, onde era de supor que não houvesse senão uma, ele na realidade tinha uma envolvendo a outra, duas mãos. Ambas podiam, consoante a ocasião, chamar a si qualquer destas funções, acariciar ou agredir, embora sempre de maneiras diferentes. Apesar de apenas uma, provavelmente, a que mais próxima estava do seu espírito, fazer o mar vir à superfície daquilo em que tocava, era impossível distingui-las, sobretudo pelo facto de elas, sem que alguma vez tenhamos descoberto de que modo permutarem entre si. Nunca sabíamos qual de ambas se encontrava grávida da outra. E O'Neill diz-nos isto, que no fundo é aquilo que está na base dos nossos medos. O medo vai ter tudo, penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. Estamos habituados a falarmos neste habitual binómio homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, como sendo as pessoas agredidas e as pessoas que são os agressores. E para esses, enfim, de que vale a minha dor se não te alcança? De que serve o meu amor se não te amansa? E também, na hora de desatar o desamor que ainda nos une, no instante em que o nosso espaço anseia por novos ares, vale tudo. Partir os junquilhos mais brancos que tínhamos em casa de fronte à lareira, quebrar o espelho mais opaco que estava na entrada do hall, exterminar o sorriso mais franco do nosso rebento mais novo. Mas, por vezes, para que a chegada da paz tenha algum sentido, é mesmo preciso que ele vá. Exterminar o sorriso mais franco do nosso rebento mais novo. Se é verdade que estamos habituados a este binómio homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, a verdade é que há filhos de violência doméstica. Crianças que assistem a cenas de violência doméstica, daquela que nós normalmente, juridicamente, chamamos violência doméstica vicariante, em que a criança não é atingida no corpo, mas que assiste todos os dias a cenas de violência doméstica. E sabemos
estou a ver aqui na minha frente muitos comissários de missões de proteção. Neste momento, dos principais sinais de alarme das situações que estão de perigo para crianças em Portugal são, de facto, situações de crianças que estão sujeitas a cenas de violência doméstica, mesmo que não sejam tocadas. E a grande pergunta é esta: pode um mau marido, um mau companheiro, uma má mulher, uma má companheira ser um bom pai, ser uma boa mãe? É esta ligação que temos que fazer necessariamente entre estes dois mundos. Porque muitas vezes, eu, enquanto juiz, muitas vezes no direito da família e das crianças, chegavam os pais, homens, normalmente, em termos estatísticos, sabemos que assim o é, a dizer: eu posso tocar na minha mulher, mas nunca toquei no meu filho. E, portanto, é preciso, enfim, analisarmos este binómio e se de facto uma coisa não depende da outra e se nós poderemos responder sim a esta questão, se um mau marido que é mau para um cônjuge ou um mau para uma companheira, se não é necessariamente mau um bom pai para os seus filhos. E quando falamos de violência na família, obviamente que nos preocupa estes dados da Unicef de 2000, que diz que os riscos de mulheres e crianças serem alvo da prática de violência em casa é largamente superior ao risco de a sofrerem no exterior. Tudo se passa entre muros, entre marido e mulher diziam: não meteis a colher. Neste momento tudo mudou, crime público, como aqui já foi lembrado e muito bem. Neste momento metamos a colher, todos nós, para evitar males maiores. O Fundo das Nações Unidas para a Infância chamou hoje a atenção, estamos a falar de 2014, para a magnitude da violência contra as adolescentes a propósito do Dia Internacional da Rapariga. Quase metade das adolescentes considera que é admissível, atenção, são as próprias vítimas a falar, é admissível que um parceiro bata na mulher, indica um relatório da Unicef. 2014, há 6 anos. E temos, de facto, números díspares. Segundo o relatório da avaliação das CPCJs, referentes ao ano 2018, das situações de perigo comunicadas, 22,7% encontram-se relacionadas com violência doméstica. Segundo ainda esses mesmos dados, no ano 2018 foram efetuadas 39.053 comunicações às CPCJ, o que determina que 8.865 dos casos estão relacionados com violência doméstica. Contudo, olhando para o Relatório Nacional de Segurança Interna, reportado também a 2018, temos que foram participados às forças de segurança 3.919 casos de VD, envolvendo vítimas com menos de 16 anos, o que corresponde a 12,2% do total dos casos denunciados. Segundo o relatório anual de monitorização da violência doméstica de 2018, relativamente às situações participadas às forças policiais e no que concerne nas relações entre agressores e vítimas, em apenas 8% dos casos estas são descendentes, sendo que aqui se incluem não só menores de idade, mas também maiores de idade. E quando falamos de violência doméstica e de vítima-agressor, temos que ter em linha de conta estas 5 premissas. Cada vítima é um caso único, é como a nossa impressão digital, não há 2 casos iguais. A vítima merece simpatia e respeito, a vítima não deve de todo ser culpabilizada, a vítima deve ser informada e a vítima deve ser encaminhada. E a partir do momento em que percebermos estes 5 caminhos e estas 5 etapas, já estamos a fazer muito para que o mundo pule e avance como uma bola colorida nas mãos de uma criança. Sabemos a definição que os planos nacionais contra a violência doméstica nos dão: física, sexual, psicológica, ocorre em ambiente familiar, e inclui tudo isso que aqui temos nesta definição deste Plano Nacional contra a Violência Doméstica e que tem sido replicado sempre. Eu deixo este PowerPoint para depois poder ser replicado para quem tiver interesse nele. Obviamente, quando estamos a falar da visibilidade e do estudo do fenómeno, temos que perceber que ao longo dos tempos nem sempre foi assim. Enfim, começámos por falar em maus tratos infantis, violência contra as mulheres, vamos falando de violência contra idosos e vamos agora falando também de violência entre irmãos contra os filhos adolescentes, a questão da tareia, ou pelo menos da carícia, da palmada correcional
também a violência contra pais, filioparental, e também a violência nas relações homossexuais. Quando falamos de crianças, temos que ir a este ano de 1874, foi o primeiro grande ano sinalizado, caso sinalizado, desta menina chamada Mary Ellen Wilson, que era uma criança de 9 anos, que vivia com uma família que a acolhera e que foi descoberta, enfim, se viciada em sua casa. Na altura foi preciso proteger a Mary Ellen. Os Estados Unidos da América não tinham legislação que protegesse crianças contra a crueldade e, na altura, segundo se conta, a Associação Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais teve intervenção neste caso, baseando-se no argumento de que a criança também faz parte do reino animal. E, na altura, como não havia nenhuma associação de apoio a crianças, enfim, houve que ir à legislação que protegia animais. Ironia dos tempos, quando hoje estamos a discutir se os animais fazem parte das famílias, se os animais fazem bem às crianças e até precisamos de regular o exercício das responsabilidades parentais dos animais. Obviamente que a violência contra as crianças começou por ser, obviamente, a física, aquela que deixava marcas, mas preocupa-nos também a outra. Desenvolverei isto um pouco mais à frente, mas deixo já a ideia da Ana Isabel Sani, que da psicologia nos dizem que as crianças que estão expostas à violência parental têm mais problemas comportamentais, exibem afeto significativamente mais negativo, respondem menos apropriadamente às situações, mostram-se mais agressivas com os pares e têm relacionamentos mais ambivalentes com as pessoas que delas cuidam do que as crianças de famílias não violentas. Vejamos então na segunda parte da minha intervenção o contexto jurídico que querei trazer aqui, sendo certo que quererei pôr as crianças não como vítimas indiretas, mas como vítimas diretas de violência doméstica, mesmo que não sejam tocadas no corpo. O Francisco, 3 anos, enfim, isto são várias imagens reais. O pai bateu na mãe e bateu-lhe com a cabeça na parede, depoimento de criança num processo de promoção e proteção, e mais tarde, ao longo do dia, repete várias vezes. O pai zangou-se com a mãe e tirou-lhe o telemóvel. Portanto, crianças e jovens assistiram a mais de 84 mil situações de violência doméstica em 8 anos. A educadora, o Francisco, vai para a escola e na escola também se detectam estes sinais. O Francisco tem tanto de meigo como de turbulento. A qualquer momento, sem razão aparente, começa a gritar. É muito preocupante, pois parece ficar muito aflito, como se estivesse magoado. Os gritos são arrepiantes. Só acaba de gritar quando um adulto fala com ele e o acalma. Quando não grita, começava a morder o colega mais próximo. Chega a gritar 5, 6 e 7 vezes numa manhã. Se não estivermos atentos aos sinais, vamos pensar que isto é uma criança hiperativa e que se calhar vamos lhe dar constantemente ritalinas e outras coisas do género, pondo-as normalmente knockout, quando atrás disso pode estar uma situação destas. Porque estão sujeitas a comportamentos que afetam gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional, estou a falar do artigo 3º, número 2, da alínea E da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, as crianças são vítimas diretas de violência doméstica e, por isso, são crianças em perigo. O objetivo primordial, sabemos, tem que ser a sua proteção. Sobre o impacto da violência doméstica na estabilidade emocional das crianças, pouco eu sei aquilo que me ensinam e, obviamente, que nós temos que bater palmas não batemos palmas com 2 mãos só, precisamos de 2 mãos para bater palmas e preciso de uma leitura interdisciplinar que a psicologia, a sociologia, a medicina legal, o serviço social, vão dar sobre o mundo chamado criança. E a violência doméstica, de facto, interfere negativamente na parentalidade. Designadamente, vejamos, estou a parafrasear Mauro Paulino, psicólogo, prejudica a capacidade de prestação de cuidados. Cuidadores vítimas apresentam-se emocionalmente distantes, indisponíveis ou incapazes de satisfazer as necessidades dos seus filhos, por muita vontade que tenham de os proteger. Como forma de evitar a violência, as mães priorizam a satisfação das necessidades dos parceiros, a fim de evitar mal maior. Capacidade diminuída de exercer a autoridade.
dificuldade em reconhecer o impacto da violência no funcionamento dos filhos, e os agressores são menos afetuosos e mais inconsistentes, autoritários, irritáveis e agressivos. Porque os danos físicos normalmente curam-se, o sofrimento emocional sabemos que tende a permanecer toda a vida. E, portanto, nós sabemos que a criança necessita, para crescer em paz e harmonia, daquilo que os psicólogos chamam de vinculação segura. Precisam de uma parentalidade positiva e a exposição à violência, mesmo que não seja tocada, volto a frisar, afeta o seu saudável desenvolvimento. Precisamos de sinalizar, precisamos, minhas senhoras e meus senhores, de partilhar informação. Não há informação da entidade A, não há informação da entidade B. Aqui o segredo não é a alma do negócio. A alma do negócio é a partilha de informação para que não haja buracos negros na formação, na intervenção. E para isso a necessidade de redes e de parcerias em que tenhamos a humildade de perceber que há pessoas que também estão no terreno e que sabem tanto como nós relativamente à circunstância daquela criança. Prevenir descoordenações, gosto muito pouco de ajuntamentos, gosto muito mais de parcerias, e prevenir também a não transmissão de conhecimentos. Precisamos de denunciar e sinalizar, natureza pública do crime de VD, é uma denúncia obrigatória para as entidades policiais que são absolutamente essenciais neste puzzle. Essencial o conhecimento das situações por parte do Ministério Público e também pela Comissão de Proteção, que é normalmente a primeira entidade a quem são sinalizadas. A comunicação imediata de situações entre os magistrados nas várias áreas onde intervêm, não só na família e crianças, mas também na área criminal. De um lado vai-se tentar proteger a vítima, na outra vamos tentar perseguir o agressor. E tudo isto tem que fazer sentido para que não haja situações e não haja decisões contraditórias entre si, sob pena de estarmos a correr em velocidades diferentes. Interação entre os processos de natureza criminal, entre os processos de promoção e proteção, entre os processos tutelares cíveis, se estivermos em sede de regulações do exercício das responsabilidades parentais, com definições de estratégias comuns de obtenção de provas que possam ser partilhadas em todos os processos, sem necessidade de repetição de diligências. Por isso pergunto, se conhecem todos, enfim, a novidade das declarações para a memória futura, em que a criança é ouvida logo no início do processo. Eu pergunto, será assim tão inusitado defender, como eu tenho defendido, a presença do juiz de família, ou seja, do processo judicial de promoção e proteção, na diligência criminal de tomada de declarações da criança vítima para a memória futura? Sabemos que estas declarações são obrigatórias em certos casos, e este caso também é, e, portanto, a criança vítima é considerada testemunha especialmente vulnerável e deverá ser evitada a repetição da sua audição. E, portanto, pergunto-me se, em vez da criança estar a ser ouvida duas vezes no processo de promoção e proteção e depois no processo criminal, se não poderá haver uma única diligência que englobe os dois magistrados. Nas situações em que o suspeito agressor coabite ou conviva frequentemente com a vítima ou tenha com ela uma relação familiar próxima, o Ministério Público deverá providenciar imediatamente pela instauração de um processo de promoção e proteção a partir do momento em que o processo tenha transitado da Comissão de Proteção. E, obviamente, que o magistrado vai verificar se já foi instaurado processo de promoção e proteção e fazer as pontes entre estas duas instâncias que estão a funcionar no terreno. Instaura-se um processo de promoção e proteção, sempre que são conhecidas situações de violência doméstica e no agregado familiar existam crianças, mesmo que não sejam tocadas fisicamente, denúncia à CPCJ em primeira linha, a exigir uma ponderação sobre se a intervenção judicial não será a mais adequada, ao abrigo do artigo 11º, número 2. Muitas vezes a Comissão abre mão do processo, não por se dizer incompetente, mas por achar que é mais adequada a intervenção do Tribunal. Porquê? Diz a lei que a intervenção judicial tem ainda lugar quando, atendendo à gravidade da situação de perigo, à especial relação da criança ou do jovem com quem a provocou, ou do conhecimento de anterior incumprimento reiterado de medida de promoção e proteção por quem deva prestar consentimento,
o Ministério Público entenda que, no caso, não se mostra adequada oficiosamente ou sob proposta de comissão, entenda que, no caso concreto, não se mostra adequada a intervenção da Comissão de Proteção. Portanto, muitas vezes a Comissão abre mão do processo e remete-o para tribunal, onde se vai ser aplicada uma medida cautelar urgente. Procedimentos de urgência que vão, obviamente, ser tomados. Já sabemos que estas intervenções urgentes do artigo 91 e 92 é na ausência de consentimentos dos pais ou de quem tem a sua guarda, existe perigo iminente para a vida ou integridade física ou psíquica da criança, a CPCJ ou até uma entidade de primeira linha pode intervir. Enquanto não for possível a intervenção do Tribunal, as próprias autoridades policiais podem retirar a criança de situação de perigo, asseguram a sua proteção de emergência e comunicam imediatamente ao Ministério Público para que se comece um processo de promoção e proteção. Pode-se também ser necessário regular o exercício das responsabilidades parentais. Chamo a atenção para este novo artigo do Regime Geral do Processo Tutelar Civil, artigo 44A, que diz: quando seja decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre progenitores, ou se estiver em grave risco os direitos e a segurança das vítimas de violência doméstica ou de outras formas de violência em contexto familiar, como maus tratos ou abuso sexual, o Ministério Público requer em 48 horas, após ter conhecimento da situação, a necessidade de regular com urgência o exercício das responsabilidades parentais, fazendo uma conferência o mais rápida possível e fixado um regime provisório também o mais rápido possível. A ideia, minhas senhoras e meus senhores, é que a criança, desde que se encontra exposta a situações de violência doméstica, é também e sempre uma vítima e, como tal, deve ser, como tal, protegida. Tudo o que é dito como sendo o melhor para as crianças, que são filhas de pais separados, como sejam os mais amplos contactos com o progenitor com quem não residem ou o estabelecimento de um regime de residência alternada, necessariamente cede em situações de violência doméstica. Também são casos que dificilmente poderão ser trabalhados a nível da mediação familiar, pode haver casos, mas obviamente há aqui uma grande diferença de poder entre pai e mãe e, portanto, são casos que nestes casos cedem, o regime de residência alternada não é pensado para estes casos e, portanto, terá que ser pensado o melhor regime que salvaguarda a criança junto do progenitor, que é, obviamente, também, muitas vezes, um deles também é vítima. Precisamos, muitas vezes, de, por causa disso, limitarmos ou inibirmos o exercício das responsabilidades parentais. O pai pode ser inibido do exercício das responsabilidades parentais. Muitas vezes, o exercício em comum das responsabilidades parentais em casos de violência doméstica pode e deve ser julgado contrário aos interesses do filho e presume-se que é contra o interesse do filho menor de idade, sempre que seja decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contactos entre os progenitores. E daí que eu concorde e assino por baixo o facto de saudar o facto do regime da residência alternada não resultar de qualquer presunção legal, mas já resulta da lei e, casuisticamente, os tribunais estão atentos a aplicar, de acordo com o corpo de cada criança, o regime que lhe é o mais favorável. Se é residência exclusiva, se é residência alternada, sabendo que nos casos de violência doméstica não estão pensados para estas situações. O regime dos convívios também não podem, o direito de visitas ou de guarda não pode prejudicar os direitos e a segurança da vítima ou das crianças, diz-nos o artigo 31 da Convenção de Istambul, ao qual estamos sujeitos, minhas senhoras e meus senhores, e este regime de convívio pode ser condicionado ou suspenso sempre que seja decretada a tal medida de coação ou aplicada uma pena acessória de proibição de contacto entre os progenitores e sempre que haja risco para os direitos e segurança das vítimas de violência doméstica. Precisamos de estar muito atentos a este regime de convívios, porque muitas vezes, enfim, através do estabelecimento deste regime de convívios, deixamos que muita coisa se passe também no mundo da criança. A participação do progenitor vítima de violência doméstica no processo
de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Nestes casos também se considera a inadmissibilidade de mediação familiar ou de audição técnica especializada e, portanto, neste caso, enfim, devem ser, enfim, a especial vulnerabilidade de um dos progenitores determina uma particular atenção aos acordos a que se cheguem e não devem os mesmos ser homologados sempre que se anteveja a possibilidade de os seus termos não corresponderem à vontade real, quer por medo, quer por dependência emocional. Portanto, esta diferença de domínio, esta diferença de poder que existe entre um pai e uma mãe tem que ser muito visualizado para sabermos se os acordos são, de facto, os mais razoáveis. Falamos também da necessidade de ouvir crianças, como sabem, muito embora eu tenha consciência que nem sempre os tribunais os estão a ouvir na medida do que devem fazer, mas diz a lei, e dizem todas as instâncias internacionais, que a criança deve ser ouvida sobre todos os assuntos que lhe dizem respeito, de forma não propriamente a fazermos aquilo que ela nos pede, mas a nós a determinar qual é, enfim, a sua opinião. Ela é obrigatória nos processos de promoção e proteção e nos tutelares cíveis, em qualquer idade, desde que a criança tenha capacidade e maturidade para compreender os assuntos em discussão. A referência do legislador aos 12 anos, para mim, é apenas uma presunção de que a partir desta idade presume-se a sua capacidade e maturidade. Ouvem-se crianças com 4, 5 e 6 anos e podemos retirar muitos dos seus silêncios, das suas hesitações e, enfim, das suas percepções. Audições que não devem ser feitas desta forma, em sala de audiência, nem numa sala, enfim, mais formal de uma CPCJ, mas de forma a que haja condições para ouvir crianças, acompanhadas por técnicos, por adultos de referência, em espaços apropriados, esclarecendo a criança sobre aquilo que se vai passar e apresentando as pessoas que vão ser apresentadas, dizendo que ela pode recusar-se a falar, enfim, e que pode também ser assistida por um advogado. Apelo, de facto, faço aqui o apelo à prática da prestação destas declarações e desta audição com a ajuda e com a presença de um psicólogo. Eu cada vez defendo mais que não sou eu o juiz a fazer as perguntas, deve ser o psicólogo a fazer as perguntas, porque muitas vezes uma pergunta mal feita faz com que eu perca a criança e com perguntas mais fechadas, mais abertas, mais sugestivas, eu sei o que quero perguntar. Agora, muitas vezes eu como juiz posso não estar habilitado a saber fazer a pergunta exata e a forma como a pergunta deve ser feita. A criança vítima é particularmente vulnerável, deve ser assistida, enfim, tudo isto que repito e que vem-se dizendo que cada vez mais defendo, e é isto, se não se lembrarem de mais nada, é isto que quero que se lembrem da minha intervenção, cada vez mais é entendido que uma criança deve ser considerada vítima direta de violência doméstica quando é exposta ao crime e não apenas quando é o destinatário principal da violência exercida. Crianças expostas à violência são estas, seja ela física, verbal ou psicológica, mas cujos atos agressivos não avisam de modo direto, nem lhe são concretamente direcionados, nas mais das vezes são consideradas vítimas indiretas ou vicariantes do crime de violência doméstica e, portanto, secundarizamos-las. No entanto, esta perspectiva de uma vitimização indireta tem vindo a ser questionada, quer perante o evidente sofrimento da criança em face das situações de violência no ambiente familiar mais íntimo, do qual ela espera segurança e afeto, quer em face das consequências a médio e longo prazo que daí advêm para a sua saúde e para o seu equilíbrio emocional. Na verdade, na definição do que seja uma vítima indireta, por contraponto com a designada vítima direta, a tónica tem sido colocada no facto de, quanto à primeira, ser atingida de um modo enviesado pela prática de um crime cometido contra outra pessoa, que surge como que um intermediário das consequências do ilícito cometido. A vítima direta, minhas senhoras e meus senhores, é aquela que em primeira linha sofre as consequências da atuação criminosa, com impacto na integridade do seu corpo e na sua mente, enquanto a vítima indireta experiencia estas atuações e é também afetada por elas, mas de modo diferente, porque é atingido de modo enviesado, dizem sem a mesma intensidade ou gravidade. Ora, a criança que presencia, que ouve, percepciona, vê, exercida por um dos progenitores contra o outro, com muito mais acuidade quando esses atos de violência são sistemáticos e se prolongam ao longo de meses e até anos, encontra-se numa situação de vitimização tão ou mais grave do que aquela
que é vivenciada pelo próprio progenitor, a quem são, em primeira linha, direcionados os atos violentos. É por aqui que temos que seguir. É por aqui que temos que seguir. Vem sendo notado que entre testemunhar violência no seio familiar ou parafamiliar e ser vítima de outro tipo de maus-tratos que lhe sejam diretamente dirigidos, existe uma confluência de efeitos nefastos para a saúde mental da criança. E daí, minhas senhoras e meus senhores, juridicamente, cada vez entendo e começa a ser entendido agora, isto ainda não é prática, mas comecemos a abrir caminho. Quando um homem agride a sua companheira mulher, mãe de seus filhos, na presença destes, estamos, pois, perante um concurso efetivo de 2 crimes de violência doméstica, um em que é vítima o progenitor, agravado pela circunstância dos factos terem sido cometidos na presença da criança, e outro em que a vítima é a criança, que assiste ao desenrolar dos atos violentos de um progenitor contra o outro, também subsumível ao tipo agravado previsto nestes artigos do artigo 152 do Código Penal. Façamos este caminho com coragem. Isto ainda está a fazer os seus primeiros passos. Ainda estamos a assistir a absolvições de pais relativamente à questão da criança. Há condenações relativamente à companheira, mas ainda há absolvições relativamente aos pais, às crianças. De notar ainda que esta construção que aqui vos trago é aquela interpretação que é conforme aos ditames da Convenção de Istambul, que foi aprovada pela resolução da Assembleia da República de 2013, onde se diz que os Estados signatários da Convenção reconhecem que as crianças são vítimas de violência doméstica, designadamente como testemunhas da violência na família. Chamo a atenção para este e-book que nós também fizemos no SEG, já em segunda edição, está quase a ser editado e que pode ser consultado por vós através deste link. E termino, minhas senhoras e meus senhores, enfim, com esta campanha fantástica que nos vem de França. Hoje, em França, uma mulher sobre 10 é vítima de violência conjugal. Tudo começa assim: eu amo-te, um pouco, muito, de forma apaixonada, quase à loucura, e chego aqui. Hoje, em França, 1 em 10 mulheres são vítimas de violência conjugal. Não precisamos de ir à França, é preciso reagir. Estamos, de facto, em Portugal. Teresa Beleza, em 2000, escreveu-nos isto. Isto, minhas senhoras e meus senhores, que está-se a passar hoje em Mansão e que tem que ser repercutido por todo o país, é uma questão simples de civilização. Poder estar em casa sem medo dos que nos são próximos. Poder confiar no abrigo do afeto familiar. Isso é um privilégio da humanidade que ainda está longe do alcance de muitas cidadãs e de alguns cidadãos. Ainda há tempo de evitar estas manifestações de amor e aquela ideia de que vamos construir estátuas aos heróis, normalmente é o que se constrói nas nossas vilas e nas nossas cidades. Vamos começar a erguer estátuas às nossas vítimas. Mas como último recado que aqui vos deixo, eu estou muito preocupado e estamos todos muito preocupados com os chamados lares desfeitos, com os casos problemáticos, com as famílias problemáticas, com as famílias até de baixo rendimento económico, no qual muitas vezes surge rapidamente a discussão e a agressão física. Isto é perfeitamente transversal a todas as gerações, a todas as classes sociais, a todas as carteiras. E por isso, quando eu já não suporto pensar nas vítimas dos lares desfeitos, temos todos que começar, entidades de primeira linha, polícias, CPCJs e tribunais, precisamos de começar a pensar nas vítimas dos lares intactos, naquelas cifras negras que não nos chegam aos tribunais, que não nos chegam às comissões de proteção e às quais, à partida, diríamos, não vamos ter que intervir porque a família é funcional. Quanto baste, poderá não ser e teremos que estar atentos a todos os sinais. Minhas senhoras e meus senhores, e isto não está assim tão longe da nossa porta, basta um olhar do silêncio, olhando para a mulher vítima, para o homem vítima e, sobretudo, minhas senhoras e meus senhores, para a criança que é vítima direta de violência doméstica. Muito obrigado pela vossa atenção.
Não sei se segue um momento de diálogo, acho que seria bastante interessante, sendo certo que eu também acabei com 5 minutos de antecedência. Não sei se é esse o programa. Estarei atento, estarei disponível para poder falar, porque eu também não poderei, depois tenho que nós entrar para Lisboa, e portanto, alguma dúvida que tenha ficado, gostaria muito que me colocassem agora. Espero ter-me feito bem perceber a necessidade que temos de não olhar para as crianças como aquelas às quais também a violência doméstica também faz mal, mas vamos olhá-las de frente como vítimas diretas de violência doméstica. Não se ouça falar mais em violência doméstica vicariante e fale-se em violência doméstica nesta dupla função. Portanto, nesta dupla fisionomia, vítima, mulher ou homem, criança que assiste a este inferno todos os dias. Posso fazer eu inverter? Anabela, posso convocá-la rapidamente? Não sei se há microfone, mas eu acho que temos uma sala pequenina. A questão da mediação familiar é muito importante trazê-la aqui. Como sabem, Anabela Quintanilha, advogada, mediadora familiar, quando eu aqui defendo que a mediação familiar não está pensada para situações de violência doméstica, Anabela sente isto como verdade, sente muitas vezes no âmbito de alguma consulta, das consultas que faz e das reuniões que vai fazendo, quando se apercebe que há de facto este fenómeno continua. Eu tinha também alguma curiosidade em saber. Obrigada, Paulo. Depende muito do medo que a vítima tem, do tipo de violência. É claro que quando há processos pendentes não podemos fazer mediação. Isso está previsto, portanto não podemos fazer mediação quando há processos crime pendentes. Não havendo, se as pessoas recorrem à mediação e nos apercebemos de que há efetivamente alguma violência entre o casal, por exemplo, o que nós fazemos é procurar identificar que tipo de violência é, com que frequência, se existe no presente, se foi uma questão passada. Obrigada. Portanto, podermos aferir se a nossa intervenção vai ajudar aquela família ou se vai potenciar o aumento, a escalada do conflito. Portanto, se não há processo, se a violência tem, por exemplo, a ver com o facto do divórcio, porque há pessoas, já me aconteceu chegarem pessoas que dizem não havia problemas entre nós, não havia agressões, até que eu disse que queria divorciar-me. E quando eu digo que quero divorciar-me, começa a haver agressões. Este é um dos exemplos em que nós, mediadores, pensamos, também transmito isso aos meus alunos, é que temos que ponderar desta forma. Vamos ajudar se os mandarmos embora ou vamos ajudar se fizermos a nossa intervenção. Se concluímos que a intervenção vai ajudar porque vai pôr mais depressa fim àquela violência, então podemos fazer. E existem também indicadores de outros países sobre mediação em violência, em casos que há alguma violência doméstica e em que resulta bem. Resulta fazermos com cautelas, obviamente, depois temos alguns padrões para cumprir quando detectamos que existe alguma situação de violência. E já agora, aproveitando o seu microfone, Anabela, ouvem crianças a nível da mediação familiar? Também ouvimos crianças cada vez mais, por causa do direito da audição das crianças em todos os processos que lhes dizem respeito. Portanto, quando lemos que é em todos os processos, temos que os incluir também na mediação. Agora, não ouvimos com a finalidade que se ouve em tribunal, obviamente, não é? O juiz ouve para poder melhor decidir e melhor fundamentar a sua decisão, não é? O mediador não toma decisão, portanto também não vai ouvir com essa finalidade. Mas pode aferir até que ponto é que aquele acordo está ou não a ir no bom caminho. Exatamente. Na persecução do interesse superior. Exatamente. Para isso é extremamente útil ouvir. Por exemplo, quando são jovens, já ouvi vários jovens adolescentes, quando os pais estão a meio de um acordo, no desenho de um acordo que pode ser inviabilizado
pela dificuldade em que o jovem adira àquele acordo. Portanto, se os ouvirmos, se percebermos, se os sensibilizarmos, se lhes dermos a conhecer aquele caminho que está a ser traçado, o empenho dos pais em encontrar solução, eles facilmente percebem e se disponibilizam. Ok, eu percebo, eu quero colaborar, eu vou, acho isso muito bem. Já me chegaram alguns pais que diziam, não, ele não vai querer porque ele só quer estar fechado no quarto, ele só quer ouvir música, ele só quer ir aos centros comerciais, ele não vai querer esses convívios e essas alternâncias. E depois o jovem, quando vem, dizer, não, mas eu estou disposto a ir nestes dias para ali, naqueles dias para acolá. Ganhamos realmente mais uma personagem essencial no cumprimento do acordo. E acho que nessas condições ouvimos realmente jovens. Muito bem. Mais questões? CPCJ, sei que estão aqui, doutora Sandra, Betina, as notas, não sei. Eu estou como técnico de apoio Muito CPCJ, por causa dos 9 anos, mas já agora gostava de... Doutora, já agora aproveite se calhar. Isto é mais um desabafo, que é mesmo assim, porque nem sempre nós temos, por exemplo, um processo de violência doméstica de Estado, um tribunal, temos um processo de regulação das responsabilidades parentais, estou a falar de um caso concreto, que eu acompanho. E depois temos um processo de promoção na CPCJ. E por vezes há uma certa frustração, sou franca, quando o tribunal pede para nos pronunciarmos, para darmos o nosso parecer, antes de regular as responsabilidades parentais, e por vezes nem sempre, mesmo juntando ao processo relatórios de psicólogos a dizer que naquele momento aquela criança não deve ter contactos com o pai, a residência alternada não serve. Pois, mantém. Mantém. A única coisa, peço desculpa, o que vai alterar é quem vai buscar a criança por causa das medidas que são aplicadas ao vídeo. Em vez de ser o pai a ir buscar, é outro familiar. E às vezes isso é um pouco frustrante. O meu apelo é que estejam de facto atentos aos sinais que a criança dá, colocá-lo em tom de relatório ou tom de informação avulsa no pós-relatório e inundar o tribunal dessas informações para que possa haver a ponderação de outra medida. Pois, eu fiz chegar imensas informações dos psicólogos, que nem sempre às vezes querem escrever tudo, mas neste caso há uma psicóloga que escreve tudo. É importante escrever tudo. Escreve tudo, é das poucas que realmente apanhei a escrever tudo, que às vezes é pelo telefone. Pois, eu sei. Pronto. E mesmo a juntar isso ao processo, a residência alternada não se deu. Ficou igual, praticamente. Só mudou o pai, não vai buscar, vai a irmã buscar. Pronto, a cunhada. E isto eu acho que por vezes não é um interesse muito da criança. Sim, vamos insistindo. O menino continua mal, pronto, e é assim. E sentimos um bocado essa frustração. É só isso. Inunde os tribunais, vá fazendo a sua luta, certo? É a sua percepção. O tribunal, obviamente, está na sua na concepção dele, entende que aí não está chegado o momento de fazer ceder a residência alternada. Preocupa-me muito com estas permanências e estas manutenções de regimes de convívios como se nada tivesse acontecido. Se houve alguma coisa a acontecer, é preciso tirar consequências. Mesmo que depois, mais tarde, enfim, não é propriamente pedir desculpa ao pai, mas dizer durante aquele momento tivemos que interromper porque tínhamos um legítimo motivo para o fazer. Vamos ver a criança para ver se há ou não repercussões a nível da sua própria saúde mental. Seja para dar momentaneamente uma paz, um momento de acalmia para aquela criança. Claro. Andar para aqui, andar para lá. E como disse muito bem, que eu concordo, é vítima direta de certo. Deve ter um concurso efetivo. Mas isto começa a ser agora, isto ainda não existe. Eu queria só dizer que eu vim trazer aqui quase uma novidade. Isto são decisões, isto foi escrito há um mês. Começam os tribunais a olhar, começamos a escrever nós, que vamos doutrinando um bocadinho por aí, para ver se conseguimos levar o rio por aqui. Eu concordo com o concurso efetivo, 2 vítimas. Exatamente. 2 vítimas distintas. Exatamente. É só isso. Porque a criança só tem funcionado como agravativo do crime da mãe, ou do crime do pai, que é como a criança assiste, logo o crime é agravado. Não. Essa é matéria da mãe, esta é matéria da criança. A criança é um ser autónomo. Sem dúvida. Não tem nada a ver.
Se queremos levar a cultura da criança até ao último, às últimas consequências, isto é civilizacional, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigada. Nada, doutora Sandra. Um gosto de revê-la sempre. Sim, sim. Num polo oposto daquilo que a colega Sandra estava a dizer, aquilo que também nós nos temos preparado. Nós que somos? Nós somos CPCJ. Tem a ver com as situações, por exemplo, de mães ou pais, mas sobretudo mães que querem privar os pais dos contactos com as crianças e recorrem muitas vezes à figura do abuso sexual para essa privação. E aquilo que nós temos vindo a constatar é que muitas vezes as crianças efetivamente são privadas desses contactos. Acaba por ser provado que não houve nenhum tipo de intrusão e tudo isto passa em colo. Ou seja, estas mães que acabam muitas vezes até por sujeitar as crianças a exames invasivos em termos de medicina legal, depois não existe nenhuma moldura penal que... Não, mas é importante dizer, existe neste momento. Ou existe ou acaba por não acontecer. Pode não ser muitas vezes aplicada. Terminou a sua questão? Sim, era Pronto, muito bem. Pronto, está a falar daquilo que normalmente se vai falando por aí de alienação parental, mas que eu gosto mais de lhe chamar comportamentos obstaculizantes de um progenitor relativamente ao outro. Já sabemos que não é um síndrome, já sabemos que muitas vezes entramos numa guerra de alecrim e manjerona quando estamos a discutir isto. Haja ou não haja síndrome ou não é, o que eu sei como juiz, e sabe a senhora doutora como comissária da CPCJ, é que há mães e pais que de uma forma infundamentada e legítima privam a criança dos contactos com o outro progenitor. Não me venham dizer o contrário, não há aqui uma guerra entre homens e mulheres, não é uma guerra de géneros. Há pais que obstaculizam o contacto de crianças com os outros progenitores, com o outro progenitor. Há quem o faça de forma fundada, legítima, tudo bem, e por isso o deve fazer, sinalizando a Tribunal para que o Tribunal evite e suprima de facto os contactos, mas muitas vezes são infundamentadas. Enquanto estamos a estudar a questão, obviamente que também deve ser feito um corte no sentido de tentarmos perceber o que é que se passa, sabendo nós que, se é verdade que muitas vezes o fumo se transforma em fogo, a verdade é que muitas vezes do fumo não sai o fogo. E muitas vezes apercebemos que foi uma alegação falsa, certo? Pronto. E se há de facto uma alegação falsa, há uma privação injustificada do convívio de um progenitor relativamente ao outro. E o artigo 249 do Código Penal, que foi revisto em 2015, vem-nos dizer agora que não é só penalmente perseguido o pai, vamos dizer assim, o progenitor, para não pôr sexo à figura do pai, o progenitor que não entrega a criança no fim do fim de semana, isto é, que no fim do fim de semana fica com a criança e não a entrega àquele progenitor que tem a residência habitual da criança, como também é penalmente punido o progenitor que não deixa a criança ir para fim de semana com o outro progenitor, certo? O chamado progenitor residente e o progenitor não residente. Antigamente só se penalizava aquele que não entregava no fim do fim de semana ao progenitor residente. Neste momento, o nosso desenho é duplo. Portanto, pune-se não só o pai, o progenitor que não entrega a criança ao progenitor residente, como também se pune o pai, o progenitor que não deixa que o outro venha buscar a criança. Isto está na lei e isso tem que ser aplicado. Aí se chama subtração de criança, para estes efeitos, e em termos penais é considerado, de facto, subtração. Que haja a coragem de fazer a denúncia e depois prosseguir o procedimento criminal contra a pessoa que fez a alegação falsa, para que depois se retirem as consequências penais. Mas quer dizer que penalmente existe, de facto, este subterfúgio. Gabriela Mateus, Direção-Geral de Social e Economia de Pés. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ó, doutor, é assim, isso que o doutor diz faz todo sentido, só que eu trabalho sobretudo com agressões domésticos. Certo. E uma das grandes queixas que eles têm no âmbito do nosso acompanhamento é precisamente a questão das crianças, quando eles vão buscar ou têm que, as alegadas vítimas têm que as entregar.
E muitas vezes isso não acontece, eles não têm forma de provar que isso não acontece. E às vezes, a maior parte das vezes insisto com eles, têm que comunicar isso ao CPCJ, têm que ir ao Ministério Público, têm inclusivamente a passar com o processo judicial. Mas os senhores recuam um bocadinho nisso, ok? Porque pensam que estão a forçar uma coisa, porque a criança, é provavelmente a criança que não quer ir, mas depois eu venho a saber que não. Há, por impar, do lado da vítima, da mãe neste caso, então, a parte, embora eu tenha homens também vítimas. Uma influência nefasta sobre a criança. É. E nós depois ficamos um bocadinho ali como é que vamos trabalhar esta questão. Isso é o facto de estarmos a trabalhar, apesar de querermos trabalhar com uma rede, muitas vezes trabalhamos sem rede. Exatamente. E o trabalhar sem rede é com base nas suspeições, é com base em sinais, em indícios. Temos que fazer o caminho, obviamente que durante o caminho que vamos fazendo até chegar à verdade absoluta, vão ser entregues muitas verdades. Vejam, meus senhores, não duvidem que os tribunais são os sítios onde mais se mente em Portugal. Ninguém tem. Todos nós temos perfeita consciência disso. Eu já levei muitos barretes para casa e tento, enfim, não tenho bolas de cristal, tento perceber nas inquirições, na forma como, enfim, as pessoas me vão dizendo, com contradições, mas muitas vezes há pessoas que mentem com a melhor voz das verdades. E, portanto, em todo esse jogo, enquanto nós não sabemos o que é que de facto se passa, vai com certeza haver muito direito que vai ser preterido. O pai que é o suspeito e que não tem forma de dizer ao mundo isto não é verdade, enquanto isto me estiver a ser dito, eu estou a tornar-me uma pessoa indigna aos próprios olhos dos meus filhos, que muitas vezes, até com essa suspeição, tomam os partidos da mãe e tomam os partidos do pai, conforme seja o agressor ou não, e, portanto, isto são, enfim, as vicissitudes próprias do processo. Agora, trabalhemos rapidamente para tentar conseguir perceber essa verdade mais absoluta, que, enfim, essa verdade só é divina, mas, de facto, temos que trabalhar com a verdade dos homens, o mais depressa possível, a fim de evitar males maiores, porque, obviamente, esta criança que está privada injustificadamente do contacto com o progenitor inocente é uma bufetada sem mão, é uma dor para a vida inteira. E estamos, de facto, a condenar esta criança à tristeza. E muitas vezes tive que, mesmo como juiz, muitas vezes fazerem balões de ensaio. Vamos tentar, vamos fazer aqui uma visita monitorizada, vamos fazer uma visita vigiada, vamos ver como é que isto funciona. Pronto, mas depois aqui também levanta-se a questão. Um pai que pode, de facto, não agredir a criança, mas que agride a mãe todos os dias, mas que nós sabemos que não faz mal à criança. Ela é um bom pai? Ela é uma boa mãe? Será que também não temos que tirar consequências na parentalidade relativamente à conjugalidade mal resolvida que ele teve? Isto é um trabalho que temos que fazer todos os dias. Porque muitas vezes somos levados a pensar, não, uma coisa é parentalidade, outra coisa é conjugalidade. Não. As coisas... E é este entrelaçar destas duas questões, que obviamente eu não tenho respostas, tem que ser o caso concreto, enfim... Depende da gravidade da situação, como diz a Anabela, temos que ver, enfim, as vicissitudes próprias, enfim, nada é justificável, mas algumas podem ser, eu não digo compreendidas, mas tentar perceber o contexto em que as coisas se passam. Mas agora é preciso perceber que esta ligação entre conjugalidade e parentalidade deve estar em cima da mesa de trabalho de qualquer técnico que trabalha nestas áreas. Não são duas correntes diferentes do rio, é a mesma corrente do rio. Muita coragem para todos nós, muita coragem para todos vós, enfim, muitas felicidades aos pais inocentes que estão a vivenciar essa suspeita, mas que eles tenham consciência que as entidades de controle estão a agir no superior interesse da criança, prosseguindo aquilo que eles acham que é o superior interesse da criança, que no caso concreto da dúvida é manter distância enquanto não sabemos bem o que é que se passa naquele reino. Eu peço desculpa que eu estou-me a moderar ao mesmo tempo e estou a fazer tudo, e portanto, quando o doutor achar que eu devo me calar, se calhar já é o tempo de passar não sei se é o intervalo. Mais alguém? Pronto, foi um gosto. Eu vou ter que me ausentar. Este PowerPoint fica aqui. Passem palavra e façam disto a vossa prática judiciária e administrativa de todos os dias. Foi um gosto. Muito obrigado.